quando eu assumo uma função ou estou numa função, eu olho o que eu posso ajudar e não o que eu posso me beneficiar. Só que nós construímos a várias mãos, não foi um empresário que construiu, não foi uma comunidade que construiu. Cada um do seu jeito, cada um botou seu tijolinho aqui, sua ideia ali, e o conjunto fez uma cidade diferente. Pela minha história toda, realmente ainda eu tenho a vontade de ser prefeito de Gramado. A Administração Municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. Iniciamos o primeiro episódio do Gramado com propósito de 2026. Primeiramente, eu quero desejar a todos vocês um feliz ano, com muito propósito e com muitas realizações. E o nosso primeiro convidado deste ano é o vice-prefeito de Gramado, Luia Barbakov. Seja bem-vindo, Luia. É um prazer, Laura, estar aqui contigo, com o pessoal que está nos acompanhando aí, né? E principalmente ser o primeiro programa do ano, né? Espero que seja o primeiro de muitos, né? E a gente fica feliz de poder falar com a comunidade e contigo aí, que tem sido nossa companheira aí, né? Nas coberturas de todos os eventos aí do município. Luia, primeira pergunta que eu vou te fazer. A gente sabe que todo mundo acompanha a tua vida, né, pública, política. Tu já foi vereador, hoje tu é vice-prefeito pelo 4º mandato. Mas eu acho que as pessoas têm uma curiosidade de saber quem é o Luia. Bom, o Luia, na realidade, eu sou gramadense, né, nascido, criado e realmente apaixonado por Gramado, né? E meu pai era pedreiro aqui em Gramado, minha mãe veio da colônia, da região de Caxias, e tinha 3 irmãos, né? Infelizmente o mais velho faleceu, que era o João, o Zé e o Jorge. E, na realidade, eu sou uma pessoa que sempre tive trabalhando com a comunidade, vivendo com a comunidade, porque trabalhar é muito relativo, né? Então, comecei, além de estudar no Santos Dumont, né? No tempo não tinha a creche, né? Então já foi direto para o primário e tal, aqui no Santos Dumont, quando era aqui onde é que é o Banrisul hoje, né? Pé de Madeira. E como toda gurizada da época, a gente fazia as bicas, a gente vendia picolé, descascava vime ali no Dinibir e tal, mas eu, com 11 anos, comecei a trabalhar no cartório, né? Com o seu Hugo Daros, e acredito que ali foi o local que
me colocou, desde aquela época, em contato com a comunidade, né? Onde eu aprendi muito com o seu Hugo, que foi no sentido de ajudar as pessoas, né? Ele fazia um trabalho social maravilhoso, organizava a vida das famílias, fazia registro de nascimento, casamentos, fazia, e sempre, quase de forma gratuita, né? Ele tinha preocupação em organizar e era uma pessoa muito envolvida com a comunidade. Então, ele foi secretário dos projetos de emancipação de Gramado, era locutor aí dos eventos, foi criador, primeiro diretor do Colégio Santos Dumont. Então ele tinha muito essa parte comunitária, e também o cartório, ele era o local onde as lideranças dos municípios se reuniam. Então, eu sempre comento que a gente, na época, tinha muito aquelas coisas, radicalismo político, né? E muitas dessas pessoas que famílias brigavam, faziam uma série de reações até negativas, rixas políticas, mas no sábado de manhã eles iam lá no cartório, se reuniam lá, ficavam conversando, e muitas decisões, muitas coisas de Gramado foram decididas ali em bate-papo ali no cartório em sábado de manhã, e eu estava sempre ali ouvindo. Então eu acabei sendo aquela criança que todos esses políticos, empresários, colonos da época, que Gramado tinha uma colônia muito forte, como agora voltou a ter, né? E então eles acabavam me tratando assim como um filho, como um amigo, e foi por aí que eu passei então a ter essa vontade de trabalhar pela comunidade, se viesse para o lado político, que é obviamente quando tu começa a fazer trabalhos para a comunidade, tu começa a ter as pessoas te olham com viés político. Lá atrás. E isso foi desde os 11 anos. E aí, o que aconteceu? Para não me alongar muito, eu já nesse meio tempo de Grêmio Estudantil, já fui o primeiro secretário do CMD, quando o Pedro ainda era vereador, foi criado o Conselho Municipal de Desportos. Eu tinha, acho, 13 anos, daí era secretário do CMD, então eu já tinha esse envolvimento, e participava já de bloco carnaval, também no futebol era bem conhecido, já 14 anos eu jogava nos times principais aí da colônia. E era um bom jogador? Quebrava o galho. Com 16 anos eu já estava no time principal do Gramadense também. Então eu tinha todo esse envolvimento já na comunitário. E baseado nisso foi quando o falecido prefeito Valdemar Weber venceu as eleições em 72. O vice era o Gêmeo. O Gêmeo era um jovem, tinha 24 anos, 22, 24 anos, né? Que era o vice-prefeito, né? E aí eles me convidaram. E eu, até por um período, até não me entusiasmei muito, né, com a ideia de ir para a prefeitura, mas depois acabei indo em julho de 73, então, para a prefeitura, e fiquei como chefe de gabinete com 17 anos. Então, o que é o Lui? O Lui, na verdade, é a pessoa, filho de família tradicional de Gramado, de um trabalhador, uma pessoa com origem na colônia, e que sempre teve um foco comunitário. Lá atrás, tu imaginava que tu ias chegar onde tu chegou hoje? Na realidade, não. Eu realmente não é que não imaginava. Eu, vou dizer, nessa adolescência, vamos dizer, obviamente que eu não tinha essa ambição política, e a única pessoa que dizia que eu iria ser político era o seu Hugo Darcy. É interessante porque ele sempre me falava, tu vai ser, ele falava, tu vai ser prefeito de Gramado, tu vai ser não sei o quê. E quando eu nem, sabe, aquelas coisas, tu nem consegue entender o que seria isso, porque na época, como até hoje, mas tu via assim, prefeito como uma coisa muito distante, né? E então não tinha, não. Eu, na verdade, não. Eu tinha mais, era exatamente essa coisa assim de trabalho por necessidade, obviamente, né? E fazer aquilo que eu gostava. Então, saí do cartório e continuei fazendo a mesma coisa na prefeitura, que é ajudar as pessoas, que é uma característica que eu tenho, né?
e continuei, né? Obviamente que depois disso eu participei participei de entidades, associações. Tu faz parte do Orbis, né? Não, também, mas eu ao longo do tempo fui presidente da Câmara de Indústria e Comércio, presidente da Câmara de Indústria e Comércio da região das Hortênsias, fui por 9, 10 anos presidente do Conselho da Recreio Gramadense, fui por 10 anos presidente do Centro Esportivo Gramadense, participo do Grêmio Estudantil, tudo que é conselho do município participei, todas as comissões de todos os eventos aí do município participei, desde a Festa das Hortênsias até Festa da Colônia, Festival de Cinema, Natal Luz, enfim, todos esses eventos. Criei alguns eventos em Gramado, Festival de Música. Feito em Gramado. Feito em Gramado também. Eu falo isso tudo assim, fora da prefeitura, entendeu? Fui por muito tempo, trabalhei junto ao Ortopé, né? Aliás, o seu Horst, depois do seu Hugo, o seu Horst foi o meu grande parceiro, trabalhei 25 anos com ele, direto e indiretamente, né? Fui secretário de Estado de Turismo adjunto, chefe de gabinete da Assembleia, vida política, conselho a vida de pública. tráfego do DAER e tal. Então, assim, eu tive sempre essa mescla aí, presidente do Comud, e tu acha que de onde secretário, que vem? Passei, acho, por 6 a 8 secretarias. Da onde que vem essa tua veia, assim, pública, essa tua facilidade de se envolver com o público, além do cartório? Não, é que na realidade isso aí eu acho que também vem muita personalidade, né? Eu sou muito, uma pessoa muito de ouvir, gosto muito de ouvir, gosto, não é uma coisa que me incomoda. Eu sou muito conciliador, então isso facilita, né? O fato de... E também sou uma pessoa que, independente da função, do cargo que eu tive, que eu tenho, eu estou sempre circulando com as pessoas que eu gosto. Então, eu ando nos bairros, nas bodegas, no futebol, no bloco carnaval, no clube de serviço, e eventos sociais mais requintados, mais simples, festa. Então, em todos os lugares eu me sinto bem, porque a gente está com as pessoas que a gente gosta, conhece. Então, eu diria, claro, se eu vou pegar a família, meu pai sempre foi uma pessoa de ajudar muitas pessoas. A minha avó foi servente, merendeira do Colégio Santos Dumont, da mãe do meu pai, lá no início e tal. Então, a gente sempre teve assim esse de família, esse lado assim muito comunitário, né? Mas te dizer exatamente de que forma, eu não sei, porque eu gosto. Então, como eu faço uma coisa que eu gosto desde criança, para mim é natural isso, mas eu acho que tem muito a ver com a personalidade e eu diria assim, pela satisfação que te dá de ajudar as pessoas, de ver muitas vezes ideias tuas, de ver muitas vezes pessoas que tu ajudou no passado, que tu nem lembra, passado 10, 15, 20 anos, muitas vezes, foi tu que me ajudou na época tal. Tu acha que essa tua prazer, né, satisfação em ajudar as pessoas, ela está acima, né, dessa vida política? A gente sabe que às vezes, quero te falar assim no sentido, às vezes a consequência de ajudar as pessoas vem da vida política, mas para ti, tu acha que isso é o inverso? Foi o fato de eu sempre ajudar, não só as pessoas como a comunidade, sempre que convida, nós precisamos lá que tu ajude na entidade tal na época. Vamos lá, na associação tal. Então, eu sempre tive... Então, eu diria que a política vem em consequência da forma da minha convivência com a sociedade, entendeu? De exatamente esse lado de colaborativo, também um lado de não olhar o que eu faço com interesse de benefício pessoal. Isso qualquer pessoa em Gramado sabe. Eu mantenho o mesmo padrão de vida, a mesma forma de viver o tempo todo. Então, por quê? Porque eu olho, quando assumo uma função ou estou numa função,
eu olho o que eu posso ajudar e não o que eu posso me beneficiar. Esse é um princípio que eu sempre tive, né? Essa tua sensibilidade, tu acha que ela vem da onde? É de família? Não, ela vem da família e também vem muito desse lado, assim, do meu início, vamos dizer assim, a nível de trabalho, que foi ali no cartório que o seu Hugo Táriols era uma pessoa que ele trabalhava só para a comunidade. Tudo que ele fazia era para ajudar. Ele não tinha preocupação em faturar, em cobrar. Chegava lá, a pessoa tinha 3, 4 filhos para registrar, ele não cobrava, ele fazia o casamento de graça, ajudava, orientava, ia lá, clube de serviço, Rotary, Sociedade de Recreio, colégio. Então, ele sempre teve. Então, eu acho que é com ele que eu peguei esse lado também de ajudar as pessoas e não ter a preocupação econômica. Então, ele não tinha preocupação econômica. Tu acha que o Hugo Táriols, né? Para quem não sabe, o Hugo Táriols é uma figura muito importante. Historiador, sim, nem falei o lado cultural, história dele, era uma pessoa fabulosa. Mas tu acha que ele foi um exemplo de vida para ti? Ele foi como cidadão, sim, exatamente. E o seu Horst também na sequência, e o Valdemar Weber, prefeito, faleceu também, que foram 3 pessoas, claro, diferentes no sentido de origem, mas, por exemplo, o seu Hugo, o Valdemar Weber é outra pessoa, assim, uma humildade, foi prefeito e faleceu jovem, fantástica, pessoa que não tinha vaidade, uma pessoa assim, que levava a vida assim bem tranquila. E o seu Horst, que era um dos maiores empresários do Rio Grande do Sul, mas que ajudou todo mundo. Quem está nos acompanhando sabe o que ele ajudou os funcionários da ortopedia. Ele convivia com um funcionário mais humilde até com o presidente da República, entendeu? Então, também ele doava, ele bancava, tinha lá o Festival de Cinema, não tinha dinheiro, ele ajudava a igreja, ele chegou um dia a doar uma casa para uma igreja, fazer rifa, ajudava os funcionários dele a comprar terreno, incentivava. Então, assim, eu tive a felicidade de conviver com pessoas que sempre olharam o lado comunitário. Eu acho que isso aí que acabou me transformando nessa pessoa que eu sou até hoje, todo mundo me conhece. Quem aí tá nas ruas, né, como a gente que é da imprensa e tudo, a gente vê, acho que a maioria das pessoas não vê isso. Mas o Luiz, às vezes, ele tá tanto nos palcos, né? Abrindo um evento, um grande evento, falando com o governador, falando com grandes políticos, como também, às vezes, ele tá lá no Orbis Clube vendendo pastel, né, Luiz? Lógico. Não, é isso, porque eu como é que eu vou dizer? Me sinto bem nos dois lados, entendeu? Como também eu saio de uma festa na Recreio, e vou numa festa lá na Colônia, como tu falasse aí, de noite tem uma reunião, um jantar com o governador, no outro dia de manhã tu tem... tu tá no jogo de bocha no interior. Exatamente, então é aquilo que eu digo, o importante é tu tá fazendo aquilo que tu gosta com as pessoas que tu gosta. Claro que muitas vezes tu tem compromissos que a tua função, o teu cargo te leva. Portanto, tu vai numa reunião, tu vai fazer a abertura de um evento, tu vai em alguns lugares. Mas o principal é isso, né? É a gente sempre saber que aquilo, ou sentir aquilo que tu está fazendo é uma coisa que te dá... É o prazer, mas não é aquela coisa de vaidade, não. É a alegria de, como te disse, assim, muitas vezes chegar no lugar, o pessoal chama tio Luia, é carinho, né? Aí o outro chama de padrinho, porque lá no passado consegui lá resolver algum problema dele, consegui arrumar um emprego com uma outra pessoa. Então, esses são tudo coisas que não existe dinheiro que pague. Diante, assim, das tuas realizações, o que tu vem realizando, o que tu destaca
Tu já falou de eventos, tu já falou de tudo, mas também na vida pessoal, assim, o que tu destaca? Não, na vida pessoal, o que eu posso te dizer? Primeiro, todo o relacionamento, né? Os amigos, amigas aí que a gente tem. Segundo, a gente, e isso é uma coisa que eu prezo muito, a nossa família, irmãos, tal. Agora, infelizmente, faz quase um ano que Tua a mãe mãe faleceu. faleceu a mãe, né? Mas, assim, a gente sempre teve uma convivência boa e continua tendo, entre os irmãos, cunhados, primos e tal. Então a gente, a questão de família, estou 42 anos já que a gente está junto aí, a Ângela, Camila, né, E nossa elas filha, entendem essa tua e vida. elas entendem, então, dizer assim, o que é uma realização? Tu ter uma família unida, ter um bom relacionamento com a família, ter um bom relacionamento com os amigos, ter uma vida razoavelmente boa, estável. E claro que, como todo mundo, às vezes tem alguns altos, baixos e tal, mas, numa forma geral, ter uma vida estabilizada. E também, quando a gente anda pela cidade, anda pelo município, a gente fica orgulhoso, né, daquilo que, de uma forma ou de outra, a gente participou e ajudou a construir. E uma outra coisa também importante que a gente construiu nesses anos todos, que é um relacionamento a nível do Estado, a nível federal. Então, hoje, a gente circula em qualquer lugar, Brasília, Porto Alegre, vai em grandes eventos e tal, e tu tem ali lideranças, pessoas de todos os níveis aí que te reconhece, conhece, bate um papo contigo, te chamam, outras pessoas te ligam, pessoas importantes assim ali no cenário nacional, que pelo tempo que a gente trabalhou e pela forma de trabalhar, acabaram então desenvolvendo uma relação, vamos dizer assim, não dá para dizer amizade, porque amizade eu acho que é uma coisa mais próxima, mas uma relação de respeito, aonde então a gente muitas vezes é ouvido, muitas vezes até consultado para algumas decisões. Eu tenho até alguns, que eu não vou citar aqui, mas alguns projetos de leis que hoje a nível nacional, algumas estaduais, que colaborei com ideias para deputados, senadores que consultaram, próprio Gramado como capital nacional de chocolate foi uma ideia minha. Eu procurei o deputado Jerônimo Gergen e, através dele, hoje Gramado tem esse título também. Então, tem tantas outras iniciativas que a gente poderia citar aqui, mas que, então, são coisas que eu diria assim, que acabam te dizendo como realizações, ou seja, o teu relacionamento, as coisas que deixou, vamos dizer assim, De legado? Não dá para dizer legado, mas coisas concretas que estão aí, que aconteceram, o respeito do cidadão mais comum, mais simples até a autoridades, e principalmente, eu acho que é uma coisa que é importante, como a gente é uma pessoa pública, é dar um exemplo. Então, é isso que eu vejo, é um exemplo que a gente tem que respeitar, não interessa o nível social, não interessa a origem das pessoas, ter o respeito. A gente tem que ter sempre uma ideia, uma sugestão, uma proposta sempre propositiva, ou seja, proposta propositiva, ou seja, é uma redundância, mas, na verdade, exatamente é surgindo sempre coisas para melhorar, para facilitar a vida das pessoas, para facilitar, muitas vezes, as relações entre as pessoas, porque, muitas vezes, dentro da função que a gente tem, acaba-se estando no meio de conflitos. Então, e como que faz para lidar com isso? Tu acha que essa tua vida pública
em alguns momentos a gente sabe, né, que a questão da vida pública, política, a gente lida muito com ego, tanto da gente como das pessoas. Foi difícil isso para ti? Não, é que isso é uma coisa que a gente vai sempre encontrar, porque a política é vaidade, mas também no dia a dia, nas comunidades, muitas vezes lideranças dentro de uma pequena comunidade, muitas vezes dentro de uma família, existe conflito. E muitas vezes eles procuram, eles acabam chegando, querendo falar com o prefeito, com o vice-prefeito, com um amigo, e eu tenho comigo assim que a melhor maneira de resolver é cara a cara. Então, seguida, é difícil passar uma semana, 2, que eu não junto algumas pessoas. Interessa o tipo, se é assunto da comunidade, se é algum assunto de um bairro, se é algum assunto de uma entidade, vamos sentar junto. E normalmente acaba saindo alguma alternativa, porque muitas vezes as pessoas elas têm medo e outras vezes elas fogem. Quer dizer, pode ser, bom, é medo e fugir é a mesma coisa. Não. Às vezes a pessoa tem medo da reação do próximo. E esse medo acaba te afastando do diálogo. E também, muitas vezes, tu foge, ou seja, tu está com um problema aqui, tu acha um outro caminho e tenta jogar para baixo do tapete esse problema. Só que ele está embaixo do tapete, mas não sumiu, né? Então, acaba que, se não houver um diálogo, não tiver uma conversa, é difícil resolver. Então, o que eu tento fazer, e é uma coisa sempre, é a conciliação. Tem esse lado conciliador, né? E me machuca muito ver as pessoas sofrendo, entendeu? Então, até certas vezes, com certeza, muitas vezes, eu fui utilizado, muitas vezes as pessoas se aproveitam muitas vezes dessa minha boa vontade, e por mais que a gente tenha experiência, muitas vezes tu acaba caindo, muitas vezes, na conversa dos malandros. Acaba aí, né? lidando, né, com esse tipo de pessoas. Mas uma coisa que eu faço, assim, Laura, que eu acho que é talvez a melhor coisa, eu não misturo a minha vida privada com a vida pública. Então, tipo assim, assuntos do dia a dia no município, eu não converso com a minha família, não troco ideia. Se eu vou a algum lugar com a família, eu não divulgo, não publico, não faço, porque é a forma que eu vejo de preservar a família e não trazer a família para os nossos problemas, porque, claro, que muitas vezes tu tem assuntos, como eu estou falando aqui, parece que tudo se resolve, muitas vezes tu tem assuntos pesados, assuntos difíceis de resolver no município, e se eu acabo levando isso para dentro de casa, acaba também o ambiente dentro de casa ficando pesado. Até porque, obviamente, que a minha filha, minha esposa, elas têm opinião própria, e tu acaba levando muitas vezes um assunto que não tem, eles não têm que se envolver. Agora também muitas vezes peço sugestão, né, para a família, meus irmãos, para alguns amigos e tal, mas o principal é isso, a gente não misturar. E também outro que eu comentei é sempre ouvir. Além de vereador, vice-prefeito, empresário, empreendedor, porque a gente sabe, né, de também ter os teus trabalhos sociais. Tu também acho que é jornalista, Luia? Sim. O Luia, ele tem um programa aqui na Gramado TV. Podcast aqui. Um podcast. Escrevi, fui por muitos anos, era a única pessoa que mandava notícia de Gramado para a imprensa e tal. Fazia por conta, né? E tu acha que também essa tua facilidade em escutar também tá ligada, né? Sim. A profissão de jornalista, Sim. né? E a tudo isso que tu vem vivendo, a gente acho que aprende a escutar as pessoas, né? De uma forma diferente. Não tem dúvida que eu realmente, isso aí ajuda um monte a gente ouvir. E também todo mundo sabe hoje que eu talvez seja a pessoa que mais conheça a história de Gramado dos últimos 50 anos. Eu digo mais a história contemporânea. Aqui nós temos vários historiadores aqui. Completou agora, eu acho, nesse último ano, ou o ano
2023 ou 2024 ou 2025 foi 50 anos na vida pública, não foi? Não, se eu contar que eu comecei no cartório, já são 50 e fez agora 55 anos. Né? Mas na verdade não é nem a questão do serviço público. Eu gosto assim, muito de história, de dados, e eu tenho uma memória boa. E como eu falei, aquele meu período de infância e tal, eu convivi com os grandes nomes da história de Gramado, entendeu? Dos anos 60, vamos dizer, para cá, convivi. Então, isso aí, muito do que tem em Gramado, muito do que aconteceu em Gramado no passado, eu tenho isso de ouvir as pessoas que fizeram isso. Aí vou dizer, tu tem 100 anos? Não. Eu tinha 11 anos e estava ouvindo pessoas de 50, 60 anos. Estava vendo as pessoas que emanciparam o Gramado, estava ouvindo colonos que viraram empresários, eu estava ouvindo pessoas que vieram de outras regiões do país, vieram do exterior e vieram morar em Gramado, investiram em Gramado, construíram em Gramado. Então, tudo isso te leva, então, a tu ver a cidade e realmente entender como é que ela foi construída nos últimos 60 anos. Os 50 anos, vamos dizer assim, né? E isso aí faz com que a gente acabe, de uma forma ou de outra, gostando dessa questão de história, tentando contar a história, porque isso é uma coisa interessante. Até o pessoal brinca, né? Tu foi secretário do Major Nicolete, foi não sei o que, estamos brincadeira, obviamente, né? Mas, na verdade, é isso. Então, o fato de eu ter convivido com essas pessoas, eu tento contar para as outras quando eles querem, mas como é que começou o Festival do Cinema? Bom, eu convivi com quem criou o Festival do Cinema, entendeu? Como é que começou, como é que foi lá as festas hortênsias lá da terceira, quarta, quinta? Eu era criança e depois no cartório. Acompanhei o pessoal que fez. E aí, como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Então, nossa cidade aqui era Casas de Madeiras, era isso aqui que foi transformando. Tudo isso a gente foi convivendo. E quem entendeu? sabe, né, Luia? Daqui a alguns anos, Sim. tu também seja um dos grandes historiadores Não, de Gramado. Eu sabe que isso aí é uma coisa que a gente, obviamente que muita gente sugere, escreve no livro. E tu pensa nisso? Não, eu até penso, mas eu ainda tenho um pouco assim, tipo, esperar mais um pouquinho, talvez passar isso essa área de pública, vamos dizer assim, e deixar isso lá para o período que tu vai usufruir de tudo que tu construiu, entendeu? E entre elas contar, porque eu acho que é um dever da gente, uma obrigação. Como diz a dona Iraci. Deixar essa história, porque, aliás, quando a gente começou o podcast que eu faço aqui já há mais de 3 anos, foi exatamente em cima disso. O que é? As pessoas que vêm para Gramado, no teu caso, tu veio para Gramado há alguns anos, as pessoas não têm ideia como é que foi construído o Gramado, o que aconteceu em Gramado. Então, quando tu convida lá, que nem eu convidei, Dona Cândida, tal, 94 anos, o seu Fiorese, o seu Abel, o seu Danilo, pessoas que eles contam história aqui que muitas vezes não acredita. Né? E é uma forma de deixar registrado. Então, foi essa a intenção já de começar a deixar registrado um pouco da história. Então, eu penso que nós temos essa obrigação, porque nós só vamos continuar nesse estágio de desenvolvimento, de progresso, sabendo como é que nós construímos, entendeu? É uma coisa que nós, eu digo nós, porque eu tenho muitas pessoas que pensam igual, nós temos que ter a preocupação de não descaracterizar Gramado. E Gramado foi construído de uma forma diferente. Por que nós somos diferenciados? Porque nós construímos. Nós não pegamos uma coisa pronta e não, nós construímos. Então, Gramado foi construído. Muitas vezes tem gente que quer, de forma até pejorativa, construir uma Disney. Maravilha. Só que nós construímos a várias mãos, não foi um empresário que construiu, não foi uma comunidade que construiu. Cada um do seu jeito, cada um botou seu tijolinho aqui, sua ideia aqui, sua ideia ali,
E o conjunto fez uma cidade diferente. A gente sabe entendeu? que não foi só lideranças políticas. Não, a gente é a sabe comunidade como um que todo. Gramado, eu Claro. sempre digo, Gramado Claro. hoje em dia recebe muito também, é muito auxiliado também por essas lideranças sociais, Sim. né? A gente sabe que existe um trabalho todo, como tu disse agora, da comunidade, Tem, né? tem. E agora, voltando um pouquinho para ti, Aham. dentro, né, dessa tua vasta vida, né, É. a gente vê de muita Sim. coisa que tu fez, Sim. de muita coisa que tu já realizou, algum sonho ainda Não, latente? não, uma coisa todo mundo sabe que eu, exatamente pela minha história toda, realmente ainda eu tenho a vontade de ser prefeito de Gramado, né? Então, É um sonho, então. sou pré-candidato, já comuniquei isso ao partido. Na verdade, até é um misto de sonho e que eu noto, sim, de uma reciprocidade com Gramado, né? Porque a gente, como eu falei, todas as áreas, vai, colabora, tal, ajuda, fez muita coisa, mas sempre tem alguma coisa a mais que a gente gostaria de fazer. E eu, então, gostaria de ter essa oportunidade, obviamente, né? E também eu vejo assim como uma oportunidade, uma transição, porque a gente vem de uma geração de muitos anos, onde se inclui aí o prefeito Pedro, o próprio ex-prefeito de Nibiru, o prefeito Nestor, e outras lideranças políticas aí que vieram. Nós viemos de uma geração, diferença de idade, 10, 15, 20 anos, não é o caso, que realmente consolidou Gramado como um município diferenciado. E nós estamos fazendo uma transição aqui para um pessoal jovem, para o pessoal que consiga continuar tocando o município. Então, a gente tem que aproveitar a experiência da gente para preparar esses jovens. Nós temos hoje alguns vereadores jovens, alguns secretários jovens, algumas lideranças empresariais, ou muitas também jovens. Então, nós temos que fazer com que esse pessoal realmente dê continuidade. Então, tu tem que dar oportunidade para eles, e é isso que eu vejo. O que eu pretendo é ser exatamente, além de, obviamente, tem muitas obras, muitas estações que a gente gostaria de fazer, mas principalmente fazer a transição para as novas gerações que vão tocar município mais 30, 40, 50 anos. Luia, para a gente encerrar, acho que uma pergunta que desde o início eu quero te fazer: qual o teu propósito com Gramado? Assim, o teu propósito genuíno com Gramado, e que até agora, né, nessa Sim. tua empreitada aí, que Sim. tu tá quase que engrenando como candidato a Sim. prefeito, qual o teu propósito com a cidade? Não, na realidade, eu acho que Gramado tem que fazer alguns ajustes. Eu acho que a gente tem feito um trabalho fantástico aí no interior, nós transformamos o interior nesses mandatos aí com o Nestor à frente da prefeitura. Nós temos eventos consolidados, melhorados, nós temos os nossos bairros, nossas vilas, a área de educação, saúde. Eu acho que todas elas, para um município do tamanho do nosso, são de excelência, excelente. Mas a gente tem que procurar melhorar aquilo que já é bom. Então, eu acho que nós temos que continuar investindo no interior, qualificando o interior, levando melhorias, assim, mas levar o que tem já asfalto. Bom, concluir asfalto, levar água para o interior, se não, até lá nós não tivemos já levado. Acho que a zona central aqui tem que fazer uma revitalização na região central, que é linda, mas tem que revitalizar. Nós temos que concluir aquele trabalho, aquele projeto que já é do governo Nestor e Luia, que é de tirar a administração aqui, o centro administrativo aqui, levar para a região que nós compramos aí na Nova Petrópolis, a estação rodoviária também, levar ela para junto com esse centro administrativo. A ideia é tentar levar cartórios, levar bancos, quer dizer, criar um bairro, concretizar a nova centralidade, aquela região, ter um novo centro ali, dar condições para a comunidade entender e trabalhar
já na internacionalização do turismo. Isso é super importante, porque nós vamos ter a ligação com o aeroporto, vamos ter a ligação com o porto lá de Arroio do Sal, e também ter o cuidado exatamente com a questão quando a gente quer desenvolvimento, a gente quer desenvolvimento, mas eu acho que nós não podemos ter mais hotéis iguais aos outros. Nós temos que mais restaurantes. Não, nós não queremos, como dizer, eu acho que nós não devemos ter mais do mesmo, porque nós temos hoje quantidades e bons serviços em várias áreas. Nós precisamos agregar a valor àquilo que nós já temos, então tem que trabalhar em cima disso. Acho que, dentro do possível, tentar desburocratizar cada vez mais a área pública, facilitar quem quer empreender no estilo de serviços, áreas. Tem um foco agora com o Instituto Federal de Educação, que espero que esteja concluído aí até o final desse mandato, senão logo em seguida, também começar a olhar para essa área assim, que já estamos começando, mas com mais ênfase ainda, essa área de tecnologia, de startups, quer dizer, trazer para Gramado, além de ampliar essa questão de oportunidade na área de educação, de formação para as pessoas, também trazer alternativas de serviços para que a gente agregue ao turismo, mas também não fique dependendo 100% do turismo. E a gente sabe que numa cidade turística que nem a nossa, manufaturado não tem espaço. Então, hoje não adianta nós sonharmos em trazer uma grande indústria, porque nós não temos mão de obra. Isso é inviável. Então, o que é? Um centro tecnológico dando oportunidade para as startups, para a criatividade, para aquelas pessoas que querem inovar. Eu acho que isso é um investimento que nós temos que fazer e eu pretendo fazer. Então, basicamente porque hoje Gramado, tu diz assim, mas o que tem que fazer em Gramado? Que nem eu falei, tu vai para o interior, tá bacana, tu vai nos bairros, tem infraestrutura, tu vai olhar a saúde, tá legal, a área de educação tá legal, tem lá o hospital que a gente está investindo, mas eu acho que a descentralização aqui das atividades públicas, a nova centralidade do Mato Queimado e também, obviamente, sempre na área ambiental, sustentabilidade, quer dizer, incentivar o pessoal para ter cisternas, incentivar para ter placas solares, enfim, toda a sustentabilidade é importante, tentar ampliar áreas de lazer para as pessoas aqui, parques também. Então, parece um monte de coisa, mas são coisas super viáveis, né? E Gramado tem uma coisa boa, né? Nós temos um orçamento bom, baseado exatamente no retorno que o turismo dá, né? Então, aqui nós temos praticamente pleno emprego, né? Então, obviamente que a renda nossa per capita é boa, mas o custo é alto, né? Mas o mais importante é isso, a gente fazer com que os recursos que o município arrecada sejam direcionados, obviamente, para manter a infraestrutura e a qualificação que Gramado tem, investir em coisas que vejam a melhorar isso, mas, acima de tudo, de dar oportunidade cada vez mais para o gramadense. E como morador, se o Luís olhasse, né, para Gramado como um todo, o que o Luís almeja e o que o Luís destaca em Gramado? Eu acho assim que, como todo gramadense, a gente primeiro tem orgulho de Gramado. Nós somos eu acho que é difícil ter um gramadense que não é apaixonado por Gramado, né? E os que não são natos também são. Também, né? Não, na verdade, já tinha um amigo que dizia o seguinte: o ruim de morar em Gramado é que tu não visita Gramado. Eu acho bem interessante isso, porque muita gente acaba não curtindo tanta coisa boa que tem em Gramado, né? Mas eu vejo assim, eu acho que Gramado, uma cidade, tem uma infraestrutura boa, ela tem proximidade com grandes centros, ela tem, mesmo com alguns problemas de mobilidade, ela é uma cidade tranquila, uma cidade segura, uma cidade limpa, florida.
agora com obras que vão ser concluídas esse ano, mais um ano, ligação Piratini com a Princeton, ligação do bairro Carnel com a Avenida, né, e outras obras que estão fazendo. Então, vai diminuir um pouco essa questão de mobilidade, né? Mas eu entendo assim que, para o gramadense, é uma cidade que ela é quase completa, entendeu? Ela é quase completa, porque se teu filho quer estudar, ele tem boas escolas. Se ele quer estudar em universidade na região, ele tem o transporte universitário. Se ele quer tem criatividade, o turismo proporciona oportunidade para quem é criativo. E então eu vejo assim que é uma cidade tranquila. Eu não entendo assim que tenha que fazer grande coisa. Talvez o resumo de tudo que estou falando é o seguinte: nós temos que facilitar, obviamente, a vida, mas o que nós não podemos perder é um pouco essa característica assim de uma cidade pequena. Essência. É a essência. Então, eu acho que essa centralidade que está sendo proposta, ela é importante porque ela tenta preservar o que temos aqui na região central, com a transferência do centro administrativo e outras coisas. Também vai deixar o centro mais tranquilo ainda para a contemplação, para as pessoas curtirem um pouco. E então eu diria assim, nós não podemos perder isso, essa característica de cidade pequena, cidade bonitinha, bem cuidada, limpinha, florida. Segura. É isso, e segura, óbvio. Então é isso. Eu acho que é o que nós precisamos, é não perder a essência. E para concluir, Laura, porque quando tu fala com quem fala muito, é um problema sério, né? Mas, na verdade, eu digo, a gente atende centenas de pessoas, grupos de pessoas do Brasil e do exterior que vêm para saber como é que faz um evento, como é que não sei o que e tal. Eu sempre digo, ó, pode olhar os eventos, tentar copiar, não, tu pode te inspirar nos eventos e gravar, mas tem uma coisa que não consegue, não vai conseguir nunca, é levar o gramadense e copiar o gramadense. O gramadense, ele é diferenciado. Então, não adianta tu levar, muitas vezes, ideias daqui e tal, mas o gramadense, não interessa se nasceu aqui, se veio de outra região, ele tem uma forma diferenciada de pensar a cidade. Então, é isso aí. Tá, e uma última pergunta que me surgiu aqui. O Luia Pessoa, né? O Luia, aquele menino sonhador lá atrás. Sim. Algum dia tu já parou para pensar na tua missão, no teu propósito de vida, fora a vida política? O Luia como pessoa. Bom, na verdade, eu acho que nessa conversa que a gente teve aí, o que eu posso dizer é o seguinte: o meu propósito de vida é ter uma família unida, ter uma qualidade de vida boa e ajudar as pessoas para que o meu entorno também tenha qualidade de vida e seja feliz. Eu acho que é isso. Acho que a pior coisa que tem numa pessoa é tu ser egoísta e olhar só para o teu umbigo. Então, eu estou com a minha vida tranquila, não me interessa o que acontece ao redor. E o outro do teu lado acho que uma pessoa, para se realizar, ela tem que estar feliz, satisfeita, mas o teu entorno como um todo, amigos, familiares e tal, eles também têm que estar. Então tá, Luia. Valeu. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada por abrir aqui no programa um pouquinho da tua vida, um pouquinho não, né? Conseguiu Bastante. falar bastante, mas faltou muita coisa. Com certeza. Né? Te desejo um ano cheio de realizações, que tu consigas aí alcançar os teus objetivos. A gente agradece sempre a ti por toda a amizade e pelo coleguismo, né? Somos colegas de profissão também, né? E obrigada por ter vindo aqui no Gramado com Propósito. Obrigado mesmo, parabéns aí pelo programa. Ele, na verdade, tem quase o mesmo propósito que os meus podcasts, né? Que
que é mostrar um outro lado das pessoas e também um pouco da comunidade, né? Então, eu quero te agradecer a todo o pessoal que nós estamos acompanhando e desejar a todos, então, mais uma vez, um excelente 2026. O Gramado com Propósito de hoje, ele encerra por aqui com essa grande personalidade, Luia Barbakov. Desejo um 2026 cheio de realizações para todos e agradeço aos nossos apoiadores, Prefeitura de Gramado e Hard Rock Hotel, e também aos nossos parceiros, a Decalco Boutique e a Mina Gramado. Até o próximo programa! A Administração Municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vencer estrela, vencer star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar.